A paz do Senhor a todos, meus irmãos, meus amigos. Sou o pastor Glauber Christian, da Igreja Vida Abundante, em Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo bem? Queridos, queria estar partilhando com vocês a respeito de algumas perguntas que têm chegado até nós, pastores, a respeito dessas profecias que têm sido transmitidas pelas redes sociais, né? Muita profecia a respeito de arrebatamento, final dos tempos, final do mundo, destruição. E as pessoas às vezes acabam se confundindo, acabam ficando com medo a respeito disso e pedem para a gente que se há verdade nisso, se não há. Então, mais do que dar a nossa opinião, vamos tentar aprender a respeito disso com os textos bíblicos. O que diz a Bíblia a respeito disso? Como nós podemos saber se uma profecia é ou não de Deus, se ela é verdade ou não, ok? Dando início, então, a esse breve momento, vamos estar iniciando com o texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim o texto bíblico. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, no versículo 20 fala que não é de particular interpretação, ou seja, não cabe a mim que estou lendo interpretá-la conforme a minha vontade, conforme eu quero. Não. Eu tenho que interpretar ela de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, nos orientou a escrever. Então, quando nós vamos estudar, recebemos uma profecia, nós vamos então compará-la ao texto bíblico. Ela está em comum acordo, em concordância com os textos bíblicos? Sim, ela está. Então, há um indício de que ela seja verdadeira. Não, ela não está. Então, se ela não há concordância com os textos bíblicos, ela não é de Deus. Deus não se contradiz. Deus não muda a sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Ele não muda. Quando ele decide, assim ele faz. Uma das profecias que chegaram foi de uma senhora, acho que americana, e ela fala a respeito de um planeta que viria passar próximo à Terra e causaria 3 dias de escuridão. A Bíblia não fala sobre isso, então não há lógica em concordar com ela, porque não está de acordo com a palavra de Deus. E também ela não está em concordância com a coerência científica. Um planeta como esse que ela diz, parece que é Nibiru, qualquer coisa assim, pelo tamanho que ela diz ter, se ele passasse próximo à Terra, ele não causaria 3 dias de escuridão, ele causaria a destruição do planeta, pela própria proporção do tamanho, da energia do planeta. Não daria para passar tão próximo e fazer um resultado tão simples, que seria apenas 3 noites. Causaria uma destruição do planeta. Então, não existe concordância, nem coerência bíblica, nem coerência científica. Outras coisas mais que ela fala ali, que não está no comum acordo com a palavra de Deus. Então, nós já podemos descartar essa profecia. Outras profecias, nós também temos que colocá-las diante da palavra de Deus, da verdade de Deus, e analisá-las, se elas estão de comum acordo ou não. Ok? É assim a primeira prova que nós tiramos é isso. Está de acordo ou não com os textos bíblicos, com a palavra de Deus? Apocalipse 1:3 também diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia. Que profecia? A Bíblia. A Bíblia é a profecia de Deus revelada ao homem, ou seja, os planos, o projeto de Deus, a verdade a respeito de Deus revelada a nós. Toda a profecia que Deus queria e o que ele achou interessante e necessário o homem saber está na Bíblia. A Bíblia é perfeita e completa. Pela Bíblia nós podemos compreender a respeito de Deus, temos consciência do nosso pecado, da necessidade de salvação,
e entender que Jesus Cristo é o Salvador. E ainda assim, Deus ainda nos ensina a respeito da eternidade. Ele fala sobre o céu e fala sobre o inferno, que cabe a cada um de nós escolher aonde nós passaremos. Então a profecia, os planos, o projeto de Deus revelado ao homem está na Bíblia, toda, completa, perfeita. Não há necessidade de mais nenhuma outra profecia. Não quero aqui descredenciar nenhum profeta, ok? Estou dizendo que a palavra de Deus ela é perfeita, tá ok? Ela é o suficiente para nos conduzir à salvação, tá bom? Lógico que há profetas, homens de Deus, que trazem a verdade a respeito de Deus, mas existe também pessoas que às vezes até com o desejo de serem agradáveis, de trazer uma boa palavra, e acabam falando assim, diz o Senhor, eu profetizo isso na sua vida, tal. Não, se você tem no coração uma boa palavra para alguém, mas não é de Deus, é do seu coração trazer uma boa palavra assim, diz, eu profetizo na sua vida, eu declaro sobre a tua vida isso ou aquilo, ok? Mas se Deus não falou, não diga assim, diz o Senhor, ok? Toda vez que você recebe, então, uma profecia, para você pessoal ou abrangente a respeito do mundo, a respeito da sua nação, da sua cidade, seja o que for, pessoal ou abrangente, você tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Está em comum acordo ou não? Ok? Tem que passar pelo crivo. Se for de Deus, se ela passou pelo crivo, e se for de Deus, ela vai se cumprir. Ela se cumpre. A palavra de Deus, toda a promessa de Deus se cumpre. Seja na tua vida, seja sobre a tua nação e seja sobre o nosso planeta. Então a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então se ela passou no crivo e se for de Deus, ela se cumpre. Se está no crivo, mas não é de Deus, às vezes foi do coração da pessoa, ela não vai se cumprir. E o problema dela não se cumprir é que muitas vezes a pessoa, desde vamos dizer, culpar o profeta, falar, mas Deus não fez, Deus tinha prometido, Deus falou que ia fazer, e Deus não fez na minha vida. Aí a pessoa vai falar assim, mas porque faltou fé, ou Deus não quis fazer isso para você por causa disso, por causa daquilo. E às vezes não é nada disso, às vezes foi Deus simplesmente não falou nada disso, tá ok? Mas olha que você que às vezes tem um coração de trazer profecias, o cuidado e a cautela, porque o profeta que não profetiza segundo a palavra de Deus, não é a verdade a respeito de Deus, ele vai, infelizmente, primeiro ele vai ser envergonhado, porque a sua palavra não se cumpriu. A sua palavra, a palavra do profeta, não é a palavra de Deus. Se é a palavra do homem, muitas vezes ela não se cumpre. Então ele vai ser envergonhado. E segundo, ele vai ter que prestar conta daquilo que ele falou. Assim diz o Senhor. Não tendo o Senhor dito, ele prestará conta a Deus dessa palavra. Então, muita cautela, você que traz palavras do Deus às pessoas, ok? Assim também diz o texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, a respeito dos tempos, a Bíblia nos ensina. Ele fala a respeito das coisas, observai os tempos, observai as estações. E realmente nós podemos observar as coisas que têm acontecido e entender que realmente estamos próximos da vinda de Cristo. Estamos no início das dores, né? Como diz o texto, início das dores. Não é ainda o momento do arrebatamento, mas estamos muito próximos desse momento. Estamos muito próximos. Talvez a minha geração ainda vivencie isso, presencie esse arrebatamento da igreja. Mas devemos estar prontos, devemos estar preparados. E como é que nós possamos estar prontos? É estar em comunhão com Deus, estar na presença dEle. Amém? É o momento da igreja estar unida, é o momento de nós estarmos unidos em Deus, estarmos em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, para que quando Ele vier buscar a sua igreja em Cristo Jesus, possamos ser arrebatados, subir em glória para a presença dEle. Amém?
Finalizando, em Apocalipse 22, 7 diz assim: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que aquele que guarda? Porque aquele que guarda esta verdade, a profecia a respeito da verdade de Deus, ele não se desvia, ele não desiste da fé. Então, bem-aventurado é aquele que permanece, mesmo nas dificuldades, mesmo no tempo difícil, ele não desiste da fé, ele não se desvia do caminho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique na presença, resista a todas as dificuldades, saiba que o Senhor é contigo, Deus é contigo em todo o tempo, Deus te ama. Amém? Um grande abraço a todos, fique na paz do Senhor e nos vemos na próxima. Amém.